Ninguém quer ouvir ele.
Ah, vai, deixa eu dividir. Olá, boa noite. Estamos aqui de volta. Estou feliz por estarmos aqui de novo juntos. E hoje nós iremos falar sobre a jornada da empregabilidade, onde o futuro das profissões, eles não estão realmente no futuro. O futuro é agora. Só um momento, vou compartilhar aqui. Bem, quem está chegando, digam olá. Deixa eu saber quem está aí. Compartilhe com as pessoas. Eu tenho certeza que elas também ficariam muito felizes de ter esse conhecimento, de ter acesso a esse material. Eu acredito que é importante nós termos orientações para a nossa profissão. Muitos de nós tivemos a oportunidade de termos a orientação de alguém e termos
alguém ter compartilhado o seu material, ter compartilhado o seu conhecimento conosco. Hoje, assim como nesses 3 dias que estamos trabalhando, ele será um conteúdo gratuito, que com certeza direciona o profissional para o mercado de trabalho. No momento que nós vivemos de pandemia, nós temos que fazer cooperação, temos que cooperar uns com os outros. Esse papel ele é fundamental, principalmente para o mercado de trabalho. As pessoas, quando fazem esse compartilhamento, as pessoas que dividem os seus conhecimentos, com certeza ganham muito mais. Não é apenas por negócio, é por crescimento. Quando nós dividimos o que nós sabemos, nós vamos, estudamos, pesquisamos, verificamos uma série de assuntos, e a partir do momento que nós temos a oportunidade de partilhar com alguém, nós temos a oportunidade de crescermos como profissional, crescermos como pessoa. E por isso, hoje é uma verificação nisso que vai impulsionar as pessoas para o mercado de trabalho. E dentro dessa jornada da empregabilidade, hoje nós vamos falar o futuro das profissões. Que, na verdade, a gente sempre pensava na profissão do futuro. E o futuro já chegou, o futuro já é hoje. Hoje a gente busca transformar a nossa realidade, trazendo informações importantes, falando dessas profissões, do que vai acontecer, o que está acontecendo no mercado, para que a gente consiga se posicionar. O posicionamento de cada organização no mercado é que faz elas ganharem faixa de mercado para conseguirem se alavancar. Não é diferente do profissional, não é diferente da pessoa que está querendo se enredar pelo mercado de trabalho, buscar uma profissão e formar, assim, a sua carreira de sucesso. Por isso é interessante nós discutirmos essas questões, porque cada vez que cada um divide um pouquinho do que sabe, com certeza vai trazer uma alavancagem muito grande na vida profissional das outras pessoas. E por isso que quero me apresentar, pode ser que alguém não me conheça ainda, eu me chamo Mário Santos, sou graduado em administração, sou MBA em gerenciamento de projetos, coach holístico, líder coach, analista comportamental, analista 360 graus, sou Green Belt, desenvolvedor de líder, consultor de treinamento com jogos, sou imersor também de inteligência emocional, profissional de logística empresarial e sou gerente geral da KRP Consultoria e Coach, essa que promove esse evento para você. Então, é assim que definimos, é assim que montamos e temos uma visão do profissional que somos. Então, isso é fundamental quando você tem uma visão do profissional que é e consegue elencar a sua carreira e como vem definindo, como vem trabalhando a sua carreira ao longo do tempo. Por isso que é importante quando nós tomamos esse momento para falarmos do profissional que somos e como chegamos até aqui. Ontem eu comentei que sempre quis fazer administração, sempre tive uma preocupação com isso, de alavancar as empresas, de fazer algo pela uma organização. Mas eu não sabia o quanto era importante para mim. Hoje eu vejo que é muito mais importante do que antes. E por isso, quando eu me disponibilizei a ser administrador, eu queria trazer algo que fosse diferente. Mas quando eu pensava na administração, eu pensava muito na questão do negócio, da empresa. E com o tempo fui aprendendo a buscar outros caminhos, porque outros caminhos também me levavam resultado para a empresa, mas muito mais quando eu desenvolvia algo que fosse para a pessoa.
E foi então que eu busquei fazer uma pós-graduação, um MBA, e decidi fazer em gerenciamento de projetos, que não se abrange apenas gerenciamentos de projetos de indústria, de engenharia. Não é só isso. Um projeto, você pode fazer projeto pessoal e desenvolver aquele projeto na sua vida. Mas eu precisava pensar numa profissão, em algo que fosse mais abrangente, que eu conseguisse chegar mais às pessoas, que eu fosse mais perto das pessoas. Foi então que veio a oportunidade de fazer o curso de coaching. E quando eu cheguei ao momento de fazer curso de coaching, eu senti realmente que eu estava no caminho certo. Porque eu estava buscando algo que era sem palavras, né? A gente não consegue dizer o quanto a gente consegue mudar, porque aí deixa de ser apenas um curso e passa, sim, a ser uma filosofia de vida. E quando começo nessa profissão, busco essa profissão, então eu entendo que é realmente aquilo que eu gosto de fazer. Eu tenho como gerir, administrar, criar projetos, buscar projetos, ajudar em projetos e ainda tratar o comportamento, tratar a pessoa como um todo. Então, isso faz uma grande diferença quando você se assume como profissional que é e é pelo aquilo que gostaria de fazer e quer fazer para a sua vida. Mas qual a importância da profissão? Alguns anos atrás, a maior parte dos profissionais conseguia ter certeza de quanto ao futuro. Hoje, nós não temos mais certeza do futuro. Porque tudo acontece de forma inesperada, tudo acontece de forma que você não tem como medir, como se provisionar, você tem que apenas tem como você se preparar. Por isso que a constante formação dos profissionais leva o que determinadas profissões seriam profissões que sofrem constante mudança. Todos os dias tem mudanças acontecendo dentro de uma profissão. Por isso que não conseguimos mais prever o futuro. Nós temos que sermos, claro, temos que sermos proativos na questão do profissional que somos. E a profissão do futuro é incerta. Por isso que a instabilidade e a necessidade do mercado e a necessidade de você se preparar constantemente é o que te leva a estar constantemente se aperfeiçoando. Porque quando nós pensávamos em profissão do futuro, nós pensávamos que daí iam chegar, e hoje elas existem. Atualmente elas já estão no mercado. É você que precisa se atualizar e perceber como o mercado funciona, está funcionando, e se alavancar e se enredar pelas essas profissões. Por isso que se considerarmos determinadas profissões como profissões do século XXI, não podemos invalidar todas as outras profissões, denominadas profissões de base, como medicina, advocacia, engenharia. Não podemos tratar isso. Se não fosse também nós buscarmos sempre pensarmos nas profissões do futuro, que com certeza estão associadas a essas. E formações nessas áreas tem que fazer face ao desafio do mercado de trabalho. E é constantemente competitividade entre empresas e profissionais. Essa competitividade é constante e ela faz uma diferença muito grande na vida profissional. Por isso que é muito importante termos isso em mente. Qual a importância de ter uma profissão? Qual a importância de professar alguma coisa? É você ter o norte, você conseguir dar um sentido naquilo que você realmente gostaria de fazer. E ao longo do tempo, foi havendo uma reciclagem de profissões. Tanto nos hábitos de consumo, no comportamento humano, que hoje é fundamental, nós mudamos os nossos hábitos de consumo
muito. Hoje nós consumimos coisas de forma diferente. O mercado hoje, consumidor, é totalmente diferente de antes. Nós vivemos aí um ano de muitas mudanças, de ajustes. E hoje nós começamos, então, a buscar novas formas de trabalho. E é aí que nós percebemos a reciclagem dessas profissões. E essas mudanças de hábito, tanto no consumo, no comportamento humano, na evolução da empatia, porque hoje nós precisamos ter mais empatia. A quarentena nos trouxe essa percepção do quanto nós precisamos estar preocupados com o outro, de vivermos em comunidade, de vivermos juntos. Essa evolução da empatia, ela cresceu muito nesse último ano. E um outro mercado que também veio mudando, e que isso nos leva para ele, é o mercado digital. O mercado digital cresceu muito. Hoje nós temos muito mais conexões na internet do que conexões humanas. Então é um mercado crescente, é um mercado que sempre está em evolução, e neste ano ele vai ter uma evolução muito maior. E tudo isso, é por isso que veio a tendência de transformação digital. É uma tendência de transformação de tudo daquelas formas que trabalhávamos, e hoje precisamos olhar para um outro cenário. Mas quais são essas tendências de transformação digital? Nós temos preocupação com relação a isso, como diz o Instituto de Transformação Digital, o ITD, onde ele coloca algumas preocupações e algumas já constatadas transformações, algumas tendências nas transformações digitais. E aí eu trago aqui algumas delas. Primeiro, Big Data. Quando você pesquisa no Google e armazena seus dados, tudo que você pesquisou, não tenha certeza disso, não tenha dúvida nenhuma. Quando você faz uma pesquisa sobre uma bolsa, sobre um relógio, você vai ficar conectado sobre alguma tendência que você tem para comprar uma bolsa, para comprar um relógio. Porque já ficou gravado, a sua pesquisa já está lá armazenada aquele dado. Quando você navega no TripAdvisor, no Airbnb, ele passa a conhecer suas preferências, porque já foi ali fixado as suas preferências por aquilo. Então, por isso que o Big Data ele vem, na verdade, armazenar todas as informações do que acontece na internet. Todas as informações, nesse momento, essa apresentação aqui, ela vai ficar gravada. Por mais que eu delete da minha página, ela vai continuar gravada. Ela vai continuar no Big Data. Por exemplo, quando você compra no Marketplace, o site passa a lhe oferecer produtos complementares de diversas outras empresas. Porque eu faço uma pesquisa lá no Marketplace sobre celular. Daqui a pouco você vai perceber que vão te começar a mandar vai aparecer alguns anúncios para você sobre celulares. Diversos tipos de celulares, as inovações, lançamentos. Porque ficou armazenado lá no Big Data. Então, o mercado, o marketplace, vai entender que você está à busca desse produto e ele começa, então, a sugerir produtos dessa linha para você. Todas essas situações acontecem, inclusive quando você curte, comenta, compartilha algo do Facebook ou em outra rede social. A plataforma registra os interesses da marca de suas preferências. E aí ela começa, então, a saber o que você gostaria. E tudo isso, na verdade, é um Big Data. Um grande armazenamento de dados seus. Por isso que nós vivemos totalmente conectados. Hoje é uma realidade. Nós estamos sempre conectados. Então, estamos, nessa linha em que você precisa ter um cuidado com seus dados, mas também é impossível evitar que eles estejam lá. Outra
Por isso que nos leva a uma educação digital. Hoje, uma outra tendência também é a educação digital. A facilidade de acesso a informações contrapõe o formato que é praticado nas escolas do ensino médio, que prioriza ensinar o jovem para fazer uma prova do Enem e conquistar uma vaga na universidade e não o prepara para a vida. Hoje é uma tendência também de mercado, nós não precisarmos mais fazer nossos testes no papel físico, tanto que este ano o Enem teve algumas pessoas que fizeram a prova digital. Fizeram no computador, foram lá, colocaram sua chave, colocaram, entraram na prova, fizeram sua prova de forma digital. Isso é uma tendência de mercado, uma tendência através da educação digital, em que muita coisa estará nas redes e você estará consumindo daquela rede as informações. Porque a nova organização curricular, mais flexível, permitirá que as escolas se adequem às suas necessidades locais, aquelas necessidades regionais, e irá transformar a educação com foco nas áreas de conhecimento na formação técnica profissional. Ele traz você para falar de um assunto muito mais voltado para a tua região, trazer informações muito mais voltado para a tua região, conforme a educação que você está ali inserida. E esse modelo está sendo implantado no Brasil, prepara o jovem para pensar como empreendedor e não somente alguém que busca emprego. Isso é uma transformação importantíssima. Com essa busca, com essa informação, que começa a colocar o jovem para pensar, ele começa a trazer transformações. Transformações em que o jovem começa a pensar de forma empreendedora. E isso faz uma diferença muito grande, porque ele cresce já pensando nas transformações e na sua inserção no mercado, em que ele deixa de pensar apenas como empregado e passa a ver aquilo como um negócio. Então, cada um de nós somos uma empresa. Temos sempre que pensar nessa questão. Nós somos uma empresa, nós vendemos serviço. Se nós vendemos serviço, nós precisamos estar linkado com isso, com essas preocupações. Por isso, a educação digital, ela trará esse formato que fará nós pensarmos e mudarmos a nossa característica para podermos pensarmos melhor como empreendedores. Outra coisa que é importante dessa tendência de transformação digital é inteligência artificial. Quando falamos em inteligência artificial, logo vem a imagem de um robô, substituindo a pessoa, né, o ser humano, em alguma atividade produtiva. Mas talvez você não perceba, mas a inteligência artificial está presente em atividades mais simples. Por exemplo, você começa a escrever um texto no seu smartphone, aí rapidinho completa aquela palavra. Porque quando você iniciou a escrever aquela palavra, a inteligência artificial daquele smartphone entendeu o que você queria falar e completou a palavra para você. Uma outra situação, por exemplo, eu tenho no meu smartphone um software, um app de Word, em que eu posso ali apenas falar e ele já vai preenchendo, escrevendo no Word aquilo que eu estou dizendo. Isso é inteligência artificial, que não está apenas na organização, mas sim está no nosso dia a dia, está na nossa realidade. Por isso que não podemos pensar a inteligência artificial como algo distante, e sim algo muito presente, algo muito de agora. Por isso podemos afirmar que sua empresa, a sua empresa, necessita utilizar a inteligência artificial para sobreviver neste mundo de transformação. Usar a inteligência artificial a seu favor, como profissional. A questão que você precisa definir logo e quando e de que forma ela será inserida na sua estratégia de negócio. Como você vai usar a inteligência artificial
para se colocar no mercado? Como você vai observar mais essa questão sobre inteligência artificial? Vai estudar mais sobre ela? Vai pesquisar sobre esse assunto? O que você vai oferecer para o teu cliente? Quando você olha dessa forma para a sua empresa, você começa, então, a formar novas estratégias de mercado e começa a pensar nessas tendências de transformação em que você precisa estar inserido. Até aqui tudo bem? Se tiver, diga ok. Uma terceira tendência, uma outra tendência, é a tendência de vídeos. 82% de todo o tráfego dos consumidores na internet virá dos vídeos online. Até 2022, segundo a empresa especialista em vídeos explicativos, ela fala que 82% do tráfego dos consumidores na internet será sobre vídeo. Por isso que fazer um vídeo desse, deixar gravado, isso ajuda muitas pessoas. Porque ajuda as pessoas também a conhecerem as outras possibilidades de negócio através de vídeos. O vídeo continua apresentando o melhor desempenho entre todos os tipos de conteúdo digital, gerando mais visualizações, mais engajamento, mais resposta de qualquer outra opção de conteúdo. Quando a pessoa apenas coloca uma informação por escrito, muitas vezes as pessoas não leem. Se você vê aquele texto grande numa rede social de WhatsApp, de Face, muitas vezes as pessoas não leem. Mas se falar aquele texto através de um vídeo, a pessoa acaba escutando tudo ele. Porque isso passa a criar engajamento, porque a pessoa fica muito mais tempo conectada. Mas basta você lembrar de que você presta mais atenção quando está navegando na rede social. Se você presta mais atenção nos seus vídeos ou naquilo que está escrito. E, além de tudo, o vídeo é o único produzido exclusivamente pela sua marca. Por isso, investir nessa questão faz muita diferença. E você precisa estar atento a isso. Algumas empresas hoje estão recrutando pessoas e elas pedem para preencher o currículo na sua página, na página da empresa. Você preenche todo o currículo e lá ela pede para você gravar um vídeo dizendo por que você merece trabalhar naquela empresa. Viu como o vídeo ele é uma tendência de transformação digital que vem acontecendo. Você não vai conseguir passar daquela página sem antes completar aquela obrigação, aquela tarefa de fazer o vídeo. E isso você precisa estar atento. Porque o que o consumidor deseja? Consumir informações exclusivas, inéditas, que são produzidas pensando nele. E quando você vai para uma entrevista, precisa fazer esses vídeos para falar com o seu contratante, ou falar com a empresa com quem você quer prestar aquele serviço, você, na verdade, está produzindo conteúdo exclusivo para ele. E esse conteúdo exclusivo é o conteúdo exclusivo da sua marca. Da sua empresa, do seu negócio. Por isso que é uma tendência de transformação digital muito grande, que são os vídeos que hoje são apresentados. Outra tendência é o e-commerce. Em 2020, as pessoas foram para o e-commerce direto. Passou, então, a utilizar essa ferramenta para vender. Não havia outra forma de fazer. Pandemia, tudo fechou, e aí muitas empresas tiveram que se reinventar. Utilizando a transformação digital nessa questão do e-commerce. E é exatamente o setor de varejo que vem passando por uma grande transformação com relação a isso. E a era do varejo, liderado por estoque, ponto de venda espaçoso, como infinidade de opções para prateleira, está terminando.
A gente muitas empresas fecharam suas portas físicas e hoje estão na internet para trabalhar com e-commerce. Detalhe, o que você sabe da questão do e-commerce? Você tem se preparado para isso? Para trabalhar com produtos digitais? Uma loja vai contratar você para fazer divulgação do produto dela. Ela não vai mais ter uma loja física. Ela vai ter um espaço dentro de um galpão, de um local, que você precisa estar divulgando o produto dela. Veja que isso é uma tendência, e isso é uma tendência de transformação digital que você precisa estar preparado, precisa estar capacitado para esse mercado. O marketplace continuará em 2020 a ser prioridade para muitos, mas não pode ser modelo principal estratégico de crescimento nas vendas. Porque tem que pensar em outras possibilidades para que continue crescendo o mercado. Muitas empresas, é impossível vender os seus produtos só no e-commerce. E aí precisa de situação física. Mas quando ele trabalha a questão do físico e do virtual, ele consegue, de repente, dentro daquele segmento, alcançar cenários bastante grandes, bastante satisfatórios. E aí você precisa pensar também nessa qualificação para atender esses dois cenários. Por isso o ITD ele previu muito uma coisa interessante, falando que 2020 será o ano de despertar empresários que irá perceber a sua sobrevivência, passar de gestão de uma operação própria para o e-commerce. Então, quando ele pensou que seria isso em 2020, ele acabou acertando até muito, porque foi uma questão necessária. E isso se estende em 2021, porque se continua muita gente em quarentena, muita gente reclusa, e tendo que usar dessa estratégia para se colocar no mercado. E é por isso que o sucesso do e-commerce ele passa primeiro pelas estratégias. É preciso que você tenha estratégia. E quais são as estratégias que você teria para se colocar no mercado? Se preparando, fazendo capacitação, buscando conhecimento, lendo sobre as tendências, fazendo pesquisa sobre as tendências. Aquilo que eu falei ontem, as tendências de mercado são fundamentais que você faça essas pesquisas. O que eu quero vender para o mercado e o que o mercado está comprando. A partir dessa informação, você consegue, então, entender o que seria interessante para você e para o mercado. Mas é preciso também pensar nas tendências de consumo. O que o mercado está consumindo? Qual a tendência de consumo no mercado nesse momento? Há uma mudança muito grande, em coisas incríveis. Hoje se fala em cidadania planetária. Veja bem, cidadania planetária. É uma coisa assim, muito diferente do dia a dia. Mas o que quer dizer isso? São consumidores de diferentes partes do mundo que desejam o mesmo produto, o mesmo consumo consciente. As empresas precisam estar preparadas para um consumo consciente daqueles clientes. A empresa já precisa investir em ética, em conveniência. O cliente hoje quer umas coisas muito mais rápidas, muito mais fáceis. Ele não quer ficar pesquisando muito. Por isso que ser conveniente para o cliente, quanto mais conveniente for para ele, vai ser mais interessante. É isso que o mercado quer. E uma outra situação é personalização, produtos personalizados. Veja bem uma caneca dessa personalizada. Se formos olhar algum tempo atrás, não era tão comercializado canecas personalizadas como é agora. As pessoas querem as coisas muito mais personalizadas que antes. Elas querem as coisas muito mais exclusivas que antes.
Então, essa personalização é fundamental. Que você tenha consciência com relação a isso. E ver que cada cliente, cada empresa, ela vai querer um atendimento exclusivo e personalizado para ela. Essa reorientação de nossa visão do mundo, na qual as comunidades locais e globais se misturam, é chamada de cidadania planetária, onde todo mundo procura pensar como todo mundo e ter uma mesma tendência. Para Jacqueline Agel, a CEO da W for Turismo, ela diz que o segredo é pensar globalmente e agir localmente. O que o mercado mundial está pensando e como é que eu posso aplicar aqui? Então, essa tendência provoca um desenvolvimento de produtos e serviços com um padrão global. Eu tenho um padrão global, mas que eu invisto na minha cidade, no meu bairro. Então, eu invisto globalmente, eu invisto localmente. Porque vai estar de forma similar, rápida e barata. Há algum tempo a gente não pensava muito no Airbnb, no Uber. Hoje é o nosso cenário. É uma preocupação que antes era o futuro e agora já é o presente. Como trabalhar, como buscar trabalhar com essas questões que são muito mais na tendência digital do que na física. E você precisa estar preparado para esse mercado. E é preciso pesquisar, é preciso buscar esse público e entender esse público como ele funciona. Outra questão são a tendência de consumo também, que é o social shame. Seria uma tradução, seria mais ou menos uma vergonha social. Hoje as pessoas já muito falam e muita gente já acha uma coisa muito brega, fora de moda, digamos assim, pessoa consumir em excesso. Comprar sem checar a origem do produto, trabalhar demais, fumar, beber e dirigir, usar plástico. Isso são comportamentos sociais que hoje é considerado já a parte, que ninguém na sociedade deixou de aceitar. E aí precisa você ter consciência e começar a pensar nesse público, em que começa a mudar as tendências e aí você precisa estar atento a elas. Posso dizer que até no início de 2019, usa máscara, eu vou entrar num coletivo usando máscara, as pessoas se afastavam com medo, tem alguma coisa acontecendo com aquela pessoa. Hoje é o contrário. Você entrar num coletivo sem máscara, as pessoas que se afastam de você, porque está sentindo alguma coisa. Então, para você ver como essa tendência de social shame é muito grande hoje, porque há essa tendência de separar as pessoas. É isso que faz com que empresas que vendem produto para esse público vejam seus modelos para que não sigam perdendo o mercado. Qual o modelo de produto que eu estou alcançando? Eu preciso ganhar mercado, mas eu não posso mais estar vendendo cigarro. Por que eu vou vender cigarro? Saiu de moda, as pessoas já não fumam, as pessoas vão rejeitar, então não é um negócio bom para mim. Elas começam a pensar de forma diferente. Mas já vemos negócios caminhando nesse sentido, como boutiques orgânicas, que ampliam o portfólio de produtos, restaurantes e serviços de entrega em casa, como diz a Jaqueline. Essas são tendências de mercado porque as pessoas querem as coisas muito mais fáceis. E elas precisam que o mercado traga também para elas esse conceito de preservação.
preservação social, principalmente. Outra tendência de consumo é o pós-humanização. O novo ser do planeta transcende e não aceita mais o que chamamos de normal. Ele é questionador, interrogativo, informado e holístico. Você olhar apenas para uma coisa, o mercado já não vai querer você. Esse normal não faz mais sentido para o mercado. Você precisa estar sempre se questionando. O que dá para fazer diferente? Por que faço isso e não outra coisa? Eu preciso estar informado, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso ler a respeito. Eu preciso ter uma visão holística. Eu não posso pensar só no meu negócio. Eu preciso ter uma visão ampliada do negócio. Porque isso é uma tendência de consumo pós-humanização. E nós estamos, sim, em um processo de libertação de qualquer status ou padrão que nos aprisiona em idade, sexo, cor, religião ou nacionalidade. A gente não pode mais estar pensando só nesse padrão. Estamos num processo, sim, de libertação, de mudarmos esse padrão e começarmos a questionar para alcançarmos o melhor de nós para darmos o mercado. Tudo que faz a vida ficar simples, higiênica, em termos éticos, e permita ao tempo pessoal livre e conforto, é o que faz o indivíduo, então, ter qualidade de vida e trazer isso para o mercado como algo questionador, em que eu não aceito mais só isso. Eu preciso ter qualidade de vida e ser criativo para produzir mais para aquela empresa. E isso tende a ganhar força muito grande hoje no mercado. Os negócios devem ter atenção ao fato de que agora ser é muito mais importante do que ter. Antigamente, quem tinha muito era quem era mais valorizado. Hoje já não é mais quem tem muito, é quem é muito. Então, buscar direcionar os fatos para... Eu não preciso ter muito para sobreviver, mas eu preciso ser o melhor possível para me entregar ao mercado. É isso que as empresas querem, é isso que o consumo quer, é isso que a humanização quer. E cada vez mais, o que o mercado vai buscando é algo que possa fazê-lo transcender, possa levá-lo a um outro patamar. Aquilo só que me entregava produto é insuficiente. Aí eu compro uma roupa de você. É o suficiente? Não. O que me faz bem? Onde eu consigo crescer tanto com a roupa que você produz? Eu preciso trazer naquele produto também uma questão de transformação, fazer ele transcender, ele olhar de forma diferente o que ele quer. E aí o profissional precisa estar atento a isso. Você que quer se lançar no mercado, você precisa estar atento a esses consumos, para se preparar para essas questões. Outra questão é a longevidade. O envelhecimento da população brasileira está aceleradíssimo. As pessoas estão envelhecendo rápido, entre aspas. Por que falo envelhecendo rápido? Porque a longevidade do povo brasileiro está cada vez maior. Por isso, é necessário que se invista nesse segmento, nesse nicho de mercado. O que você tem feito, o que você tem buscado estudar a respeito desse público? É preciso dar uma olhada para essa parcela de população e se adequar a esse processo, para não perder a oportunidade de conquistar esse mercado crescente, como acabará praticando um preconceito de idatismo, né? Então, você não pode ficar à margem. Você precisa se preparar para esse mercado. E não esqueça, a longevidade vai impactar de forma como olhamos para nós mesmos e como lidamos com o coletivo. Antigamente, a gente olhar para a pessoa idosa, a gente via apenas como uma pessoa à margem. Hoje, não. Com a longevidade das pessoas, nós
vimos hoje como um grande consumidor de novos produtos. E o que eu vou oferecer para esse mercado? Como eu vou me posicionar para esse mercado? E isso, com certeza, ele afeta na gente como vamos oferecer produtos e serviços para esse público. Então, essa tendência ele vai motivar discussões e impactar soluções voltadas para a ergonomia e acessibilidade e a empatia. Por isso que hoje trabalhar comportamentos, estudar comportamentos é fundamental para o seu negócio. Empresas que começam a pensar nesse sentido, elas começam, então, a ter uma abertura muito grande, porque elas estão olhando muito mais esse público. E você precisa estar preparado para esse mercado, para atender essas empresas que precisam disso. A Natura, por exemplo, já vem abordando a questão da longevidade, e assim como a L'Oréal, que recentemente ganhou, inclusive, um prêmio de Cannes. E isso é em função das mudanças, das tendências que vão acontecendo no mercado. E você precisa acompanhá-la. Uma outra tendência também de consumo é hiperecologia. É impossível nós olharmos hoje para os negócios sem olharmos para a degradação do planeta, do que as pessoas estão falando de modo ecológico, com a importância da preservação do meio ambiente. Então, a degradação do planeta é real, tangível, e o consumidor está finalmente percebendo as consequências disso. Por isso, você fazer produtos, vender produtos que agridam o meio ambiente já não é mais muito interessante. Por isso, as empresas tendem a buscar produtos que não agridam a natureza. E você precisa estar atento a esse público e a essa questão. E aí é necessário você fazer pesquisa, você verificar as tendências de consumo nesse sentido, que são os ecologicamente corretos. A tendência da hiperecologia vai provocar comprometimento de comunidades e envolver a coletividade de segmentos que não estão acostumados a trabalhar com seus concorrentes. Isso é importante, porque hoje precisa trabalhar essa questão e quem não estiver se adequando fica para trás. As escolhas de consumidor vai obrigar fornecedores e as marcas a reagirem e saírem do estado passivo, forçando-os a voltar seu olhar para essa necessidade de consumo de forma ecológica. Veja bem, uma ação do Black Supermarket da Carrefour na França trata exatamente disso, é sobre essa conscientização de alimentos orgânicos. Indicou o quanto a empresa, em nível global, está alinhada com a tendência da hiperecologia. Além disso, notamos um forte movimento de grandes empresas que estão se unindo às startups para poder fazer essas mudanças. Se não olharmos para essas questões ambientais como uma tendência de mercado futuro, nós não teremos a oportunidade de nos preparar para esse público. E as empresas que virão produzir para atender esse público, elas precisam que nós tenhamos consciência dessa tendência. E aí é preciso capacitação para buscar atender esse segmento de mercado. Uma outra questão é a ética digital. If great power comes great responsibility. Então, é preciso pensar como a questão do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, você tem grande responsabilidade. Vem grande responsabilidade. Então, diante de todas essas mudanças que estão por vir, a confiança será um dos pilares estratégicos para a nova economia dos próximos anos. É preciso que seja ético, é preciso que pense nessa questão ética sobre os dados digitais que você vai ali inserir ou vai estar trabalhando com a empresa. Uma coisa importante, com tantos dados disponíveis e com abundância de poder computacional, machine learning e a inteligência artificial
se tornam necessários para as estratégias digitais. Está em contínuo aprendizado do que o mercado precisa. Por isso que ética e transparência dos dados e dos insights gerados por eles gera confiança. Palavras que devem ser pautadas na relação de consumo daqui para frente. Ética de dados. Eu não posso estar utilizando dados de forma incoerente e sem geri-lo de forma responsável. Isso é fundamental, porque são mudanças que são reais, são mudanças que estão acontecendo agora. E você precisa estar atento a isso e se preparar para esse mercado, porque é tendência de mercado a isso. Outra tendência de consumo também é pressão sustentável. Sustentabilidade. Sustentabilidade é algo que está muito em foco. Falei ainda há pouco sobre hiperecologia e volto a falar sobre agora sustentabilidade. Isso tudo meio ambiente. Porque, de acordo com o Trend Watching, a busca por um consumo mais sustentável está chegando a um momento crítico. E quais são as expectativas futuras? Nós temos que pensar nessa questão de consumo sustentável. E pensar nisso daí é você se preparar para esse mercado que vai vir, com certeza, cobrando isso de você. Veja bem, 3 momentos icônicos no consumo ecológico. Em 2008, a Tesla lançou o Roadster, um supercarro elétrico de $100 mil. Um carro que ecologicamente correto, sem poluição. Então, isso era um status ecológico que a empresa começou a mandar para o mercado, mandar essa mensagem para o mercado. Já em 2016, a Adidas firmou parceria com Parley of Oceans para produzir uma linha de tênis de edição limitada, feita de plásticos oceânicos, reciclado, com uma edição de apenas 50 pares. Ela está dizendo para o mercado que ela está preocupada, sim, com a questão ecológica. Então, ela mostra um status ecológico para aquele seu cliente. Ela está demonstrando que está preocupado com o meio ambiente. Mas o que faz ela estar preocupada? São as pressões sustentáveis, as pressões que os países, as pressões que o mercado vem fazendo cada vez mais sobre as empresas. Em 2016, a Momofuku Nishi, de Nova York, se torna o primeiro restaurante do mundo a oferecer Impossible Burger, que tem a aparência de carne, sabor de carne, mas é feito a partir de plantas. Você logo estará consumindo algo do supermercado que parece carne, mas não é de carne. Porque pressões sustentáveis cada vez mais sobre as empresas faz com que eles comecem, então, a buscar uns status ecológicos para terem mais fatia no mercado. Quem se preocupa muito mais com a questão do meio ambiente, com certeza tem uma fatia maior no mercado. Está mandando para o seu consumidor informação de que ele está preocupado com o meio ambiente e que está produzindo produtos de qualidade baseado naquilo. Outra situação dentro da tendência de consumo é hiperpersonalização. Antes da internet, a referência de consumo era a mesma para todos. A ampliação de canais de comunicação e de consumo, a busca pela individualização, ela ganhou força. Hoje o cliente, ele quer cada vez mais que você personalize aquilo que você vai entregar para ele. O cliente não quer mais consumir o que todo mundo consome. Ele quer algo personalizado, aquele que tem a sua característica, aquele que está parecido com ele. E aí é preciso que você comece a pensar nessas questões importantes de personalização. No contexto tecnológico atual, e com moedas de troca sendo engajamento, o mercado busca cada vez mais informações para fornecer produtos e serviços personalizados, porque é tendencioso isso. Cada vez mais o mercado consumidor vem buscando produtos dessa natureza. E aí é que você precisa se preparar para atender esse cliente.
Esse conhecimento vai além do histórico de navegação, de relacionamento ou de consumo e deve, em breve, chegar ao nível genético. Daqui a pouco, não deve demorar muito tempo, começa a se trabalhar a genética. A pessoa planeja uma gravidez e aí ela já começa a pensar qual a genética que aquela criança terá. É realidade. Não adianta nós pensarmos de forma diferente, porque hoje a tendência é essa. Hoje as vacinas saíram muito mais rápido. A leitura do DNA de um vírus foi muito mais rápido. Na verdade, isso já vinha sendo trabalhado. Apareceu uma pandemia que acelerou o processo e se mostrou percado. Mas não que isso não vinha sendo tratado já antes. Então, por isso é uma coisa muito real. Uma profissão, o futuro profissional, que hoje já é realidade, já existe aqui no mercado. A empresa como 23andMe e a Full DNA, por exemplo, fazem um mapeamento genético acessível, já trazendo informações valiosas, mas que em breve poderão desbloquear uma nova onda, com personalizações até medicinais. Dependendo da sua genética, eu vou fazer um produto, um medicamento específico para você, te atender dependendo da sua característica de consumo. Então, você deve parar de ir na farmácia e buscar um medicamento que todo mundo toma. Não, você não vai tomar o medicamento que todo mundo toma. Você vai tomar o medicamento seu, definido para a sua genética. Essa é uma realidade. Então, essa hiperpersonalização é uma tendência de consumo que vem cada vez mais sendo aparecendo no mercado. Mas existem outras profissões, né? Umas profissões que isso eu trago aqui para um cenário de pessoas que vêm já com uma visão mais abrangente, mas tem outras profissões que são hoje a nossa realidade, principalmente aqui em Manaus. Por exemplo, no termo de transporte, de logística, o analista de logística de transporte hoje é um cargo muito, muito procurado aqui no Amazonas e aqui em Manaus. De fevereiro a dezembro de 2020, tivemos um aumento de 50% de contratações formais, com carteira assinada em regime integral de trabalho, nesse segmento. Porque é uma profissão que vem crescendo e o mercado está aberto para isso. Tudo pode acontecer, mas a logística vai sempre estar funcionando. Vai sempre ter alguém carregando alguma coisa, transportando alguma coisa, sempre tem alguém fazendo isso. Mas, de repente, me perguntam, mas afinal de contas, como funciona esse cargo de logística, de analista de logística? Eles programam, coordenam operações de transporte em geral, acompanham a operação de embarque, transbordo e desembarque de carga. Verifica as condições de segurança do meio de transporte, equipamentos utilizados e também a própria carga. Supervisiona o armazenamento de transporte de carga, eficiência operacional de equipamento de veículo, controla recursos financeiros e insumos, elabora a documentação necessária de desembarque de carga e atendem os clientes. Além disso, pesquisam preços e serviços de transporte, identificam o programa, rotas e informações sobre condições de transporte de carga. É muito interessante porque é uma atividade, uma profissão muito bonita. Eu fiquei em logística, por isso que eu sou um profissional de logística, porque eu trabalhei nessa área por quase 20 anos. Então, é um cenário do profissional de logística muito bonito e que traz, sim, uma visão muito ampla do que é o mercado nesse segmento. Mas quais são as condições de trabalho para essas pessoas? Especialistas em logística de transporte trabalham em empresas de transporte intermodais, predominante em empresas de transportes aéreo, aquaviário e terrestre. Os profissionais de transporte multimodais podem trabalhar de forma presencial e à distância,
por rodízio de turno, principalmente nesse momento de pandemia. Geralmente, eles trabalham em equipe multidisciplinar sob supervisão ocasional. Para essas ocupações, predomina o trabalho assalariado e de carteira assinada. Eventualmente, desempenha atividade que pode levar ao estresse constante. Porém, quando começamos, então, a trabalhar questões emocionais, a questão do estresse diminui muito. Por isso que você que quer se enveredar por essa profissão como analista de logística, de transporte, é necessário ter um trabalho de soluções de suas emoções, de controle das emoções. Mas o que é preciso trabalhar nessa área? Os profissionais dessa família ocupacional, em sua maioria, possuem formações pós-ensino médio, com especialização, graduação tecnológica na área de transporte. O pleno desempenho das atividades ocorre após 1 ou 2 anos de experiência. Por isso, é interessante fazer isso. Quanto mais você cresce na profissão como analista de transporte, mais você vê um mercado muito mais interessante, muito mais abrangente e muito mais promissor. E, com certeza, esse mercado cresce sempre, todos os dias. E hoje, no Amazonas, o salário desse profissional está em torno de 5.589, é o teto salarial, e o piso em torno de 2.054. Já em Manaus, o salário está em torno de 2.053. Pode ser que haja uma diferença de preços do que eu estou falando de vocês, pode ser para mais ou para menos. Isso aqui é uma base para que você tenha um norte, você consiga ter uma visão de mercado e pelo menos de valores. Não quer dizer que seja exatamente esse valor. Tá? Isso depende muito de sindicatos e depende muito do tipo de transporte. Isso é uma série de fatores que pode ter mudança nessa questão de salário. Porque eu trago essas informações de um site chamado Salários. Então, com base neles que eu trago essas informações. Tem outra informação, outra profissão, que é o cargo de almoxarife. Profissionais de cargo de almoxarife recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifado, armazém, silos e depósitos. Fazem lançamento da movimentação de entrada e saída, controlam o estoque, distribuem produtos e materiais a serem expedidos, organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e para armazenar, preservando sempre estoque limpo e organizado. Empacota e desempacota os produtos, realiza expedição de materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos e mesmo auxiliando no processo de logística. Então, é um outro trabalho também muito fundamental que sempre vai ter no mercado. Mas quais as condições desse trabalho? Tanto os almoxarifes e armazenistas atuam na mesma variadas atividades econômicas, onde haja armazenamento e movimentação de mercadoria, como indústria, comércio atacadista, construção civil. São assalariados, de carteira assinada, organizam equipes, estão sempre em supervisão permanente. O trabalho desses profissionais pode ser diurno, noturno, pode ser em rodízio, tem várias situações que podem estar trabalhando. O que precisa para trabalhar como almoxarife? Requer formação equivalente ao nível de médio completo. Pode ser que algumas empresas prefiram que tenham um nível superior, tá? Mas geralmente pede que tenha apenas um nível médio. Principais funções na almoxarife e armazenista: trabalhadores desse cargo devem recepcionar produto, demonstrar competências pessoais, organizar o local de armazenagem, registrar os dados do sistema, conferir os produtos e materiais, armazenar produtos e materiais, controlar estoque, preparar mercadorias e produtos para distribuição. Então, essas são as principais atividades desses profissionais. O salário deles que encontrei é em torno de um salário teto de 2.360 e um piso de 1.328. Pode ser que haja uma mudança dependendo do local que você tiver, do sindicato, das negociações.
Isso aqui é uma base apenas para você ter uma referência. Outra profissão que eu acho interessante e vale ressaltar aqui é o agente de portaria, que é responsável pela segurança das empresas. Seja empresa, condomínio, clubes, é uma função essencial, porque ele é responsável pela recepção, orientação de visitantes e hóspedes. Ele zela pelo patrimônio da empresa, zela pelo aquele patrimônio que foi colocado sob sua responsabilidade e ele está ali para fazer essa atividade de forma prazerosa. As condições desse trabalho são porteiros e vigias, eles trabalham em edifícios residenciais, comerciais, hotéis, locais de diversões, e uma série de locais, sempre em forma de rodízio, né? Sempre trabalhando em forma de rodízio. E podem também trabalhar em locais fechados, né? Eles podem trabalhar em locais fechados ou locais abertos. O que é preciso para trabalhar como agente de portaria? O exercício do cargo de agente de portaria requer um ensino fundamental completo. Hoje, eu sempre no curso, eu sempre coloco essa questão, que precisa ter o ensino fundamental, mas muitas empresas hoje requerem realmente que tenha pelo menos o ensino médio e informática básica. Porque você vai ter que colocar informações em planilhas, informações em sistemas, e ali é preciso que você tenha um conhecimento básico de informática para que você consiga ali trabalhar e conseguir incluir esses dados de forma correta. O salário está em torno de 1.045, tá? Isso, volto a dizer sempre quando eu coloco esses dados aqui, sempre vou falar, isso é uma base para você ter um norte, não é um valor fechado, pode ser que você encontre em outros locais valores diferentes, por isso não é não é um valor fechado, e sim uma base para você tomar. O fiscal de loja. O fiscal de loja são profissionais de cargo que fiscalizam as lojas, recepcionam e orientam visitantes e até hóspedes. Zelam também pela guarda do patrimônio, observando o comportamento e movimentação de pessoas, para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e outras anomalias. Então, esse é o trabalho do fiscal de loja. Qual a condição do trabalho do fiscal de loja? Ele é parecido também com o de agente de portaria. Por isso que eles podem ser empregados nesses locais fechados ou abertos em função do rodízio. E geralmente eles trabalham em lojas, né? Geralmente eles estão sempre em lojas. O salário é em torno de 1.109. Volto a dizer que pode sempre mudar essa perspectiva que eu estou mostrando para vocês, ser para mais ou para menos, mas esse é um norte para você tomar uma consciência, ter um parâmetro para se organizar para essa profissão. Outra questão é o auxiliar administrativo. Como funciona o auxiliar administrativo? Profissionais desse cargo executam serviços de apoio às áreas de recursos humanos, administração, finanças, logística, contabilidade, e eles atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente àquele departamento. Esses agentes, o assistente e auxiliar administrativo, trabalham de mais variados ramos de atividade pública ou privada. São empregados com carteira e se organizam em equipe, tendo supervisão ocasional. O ambiente é fechado, é um horário diurno ou noturno, dependendo muito de cada empresa. A categoria de auxiliares foi extinta pelos órgãos públicos, pelos órgãos privados, mas pelos órgãos públicos, desculpa, mas continua ainda no órgãos privados, nas empresas privadas. Nos órgãos públicos, eles tornaram-se assistente administrativo,
Por isso que você pode encontrar uma divergência, uma diferença no que eu estou falando. O que é preciso para trabalhar como auxiliar administrativo? Para ter acesso às ocupações dessa família ocupacional, requer um ensino médio completo, 1 ou 2 anos de experiência profissional e, para algumas ocupações, curso básico de qualificação. Por isso que é importante sempre trazer essa preocupação que você precisa se qualificar, fazer um curso, para que você tenha acesso àquela profissão com mais tranquilidade, você saiba exatamente o que irá fazer. Esse salário desse profissional está em torno de 1.266, pode haver uma variação para mais ou para menos, tá? E vai depender muito do local que a pessoa estiver ali trabalhando. E aqui eu trago as profissões para 2021 que vão bombar nesse mercado. Voltamos, então, a massificar a questão tecnológica. Hoje, uma das profissões que são muito procuradas é o storymaker. Mas o que é storymaker, afinal de contas? Storymaker é aquela pessoa que vai atrás do influenciador, filmando, tirando fotos, fazendo os vídeos do aquele influenciador, postando nas redes sociais de imediato, fazendo esse trabalho com o influenciador. Ele pode ganhar de 200 a 700 reais por dia e pode faturar até 10 mil reais por mês, dependendo do storymaker. Porque tem uns que estão começando e outros que já estão no mercado há mais tempo. Por isso, dependendo desse profissional, ele pode ter um faturamento bastante grande, até porque hoje a profissão influenciadora vem crescendo muito, e é uma profissão para 2021 que está prometendo. Outra profissão é o gerente ou gestor de tráfego. O gestor de tráfego é aquele que se preocupa com a rede social, com o tráfego que está gerindo aquela rede social do influenciador. Tem quanto ele está pagando para se expor, para reduzir esse custo de tráfego e como ele vai gerenciar para que mais pessoas vejam e ele consiga trazer resultado para aquele influenciador. Outra profissão também é do inbound marketing, que é o gestor de marketing, de inbound marketing. Mas quem é esse inbound marketing? O influenciador ele posta os seus materiais na internet. A partir de quantas pessoas estão curtindo, estão compartilhando, o gestor vai lá e começa a gerenciar para que ele consiga colocar em evidência aquele post daquele influenciador. E isso tem pessoas muito especialistas nesse assunto. Por isso que muitos ganham de 5 a 10 mil reais. Para você ver que é uma profissão muito importante. Outra profissão também que tem crescido e vai crescer muito em 2021 é copyright. Meu Deus, o que é copyright? Copyright, na verdade, é aquela pessoa que escreve os textos para o influenciador, para aquele pessoa que promove a sua página. Por exemplo, você vê aquele texto bonito de venda de produto, de curso, etc. Ele foi feito por um copyright. Então, dependendo muito de quem vai escrever, do profissional, ele pode faturar muito. Pessoas que faturam de 5 a 10 mil reais por causa que eles são especialistas para escrever aqueles textos que chamam a atenção das pessoas que o levarão para aquela página. Então, é uma profissão muito interessante e que precisa se começar a olhar essas questões. Estamos começando a chegar ao fim. O momento que nós estamos finalizando aqui, falando das profissões. Gostaram até aqui? Então, hoje, essas profissões para 2021, uma delas também que tem muita relevância é o editor de vídeo. O editor de vídeo, ele é aquele profissional que todos os vídeos daquele influenciador,
ele vai receber e vai dar uma cara nova, colocar uma música top, um fundo fantástico para chamar a clientela, para dar vazão naquilo lá e se lançar melhor no mercado. Por isso que o editor de vídeo ele é muito importante. E ele tem um salário alto para isso. Muitos deles chegam a ganhar até 10 mil reais por mês. Porque são pessoas que conseguem alavancar a carreira de alguém fazendo edição de vídeo. Outra profissão são gestão de redes sociais. O gestor de redes sociais, ele navega para todas as redes sociais daquele influenciador, daquela pessoa que ele está ali gerindo. Ele precisa verificar e vai coordenar para que aquelas redes sociais elas estejam sempre em evidência e tenham uma alavancagem constante e estejam sempre se lançando muito rápido no mercado, com muito mais eficiência. Outro profissional que é importante alguém, o link não chegou e eu estou aqui, comecei a fazer a live, eu não posso parar para ir ver aquele link que a pessoa não recebeu. Eu preciso ter um assistente social que ele vai tirar as dúvidas, ele vai mandar o link, ele vai verificar com o cliente se ele está satisfeito, o que ele está assistindo, se está tendo algum problema. E o salário desse assistente virtual é em torno de R$ 1.000 a R$ 3.000. Quando ele trabalha em freelance, ele pode faturar até R$ 10.000 por mês. Porque se ele tiver em torno de, sei lá, 10, 50 clientes, 15 clientes, 20 clientes, ele pode fazer o salário dele final. E aí ele pode conseguir acompanhar durante a semana e no final do mês ele ter um faturamento bastante alto. Outro profissional, outra profissão, Growth Hacking. O Growth Hacking, ele é um profissional que ele tem uma visão geral de tudo que aquele influenciador lança na rede. E aí ele tem como verificar o que está acontecendo em função de dados, verificar o movimento da página, se não está sendo atacado, como fazer crescer aquela página, como medir o que está na rede, como fazer para monitorar as redes sociais. Isso é fundamental para que o influenciador consiga se manter no mercado e com o negócio sempre muito alavancado e muito acima e atendendo e alcançando o máximo de público que ele tinha proposto, ele tinha imaginado. Então, são profissões como essa que estão, umas que estão com tendências, e aí é preciso olhar as tendências de mercado, tanto no consumo quanto nas mudanças digitais, no mercado que vem mudando de forma digital. Você precisa estar de olho nas profissões que hoje já estão acontecendo, já o dia a dia, para que você se coloque numa delas e consiga se lançar no mercado. E uma terceira é que você precisa olhar o que você pode melhorar e para alavancar o seu negócio e ganhar bastante dinheiro. Então, são esses 3 cenários que trouxe para você, 4 cenários que trouxe para você pensar na profissão, no futuro das profissões, que já é hoje. Hoje já está acontecendo as mudanças nas profissões e você precisa estar preparado para essas profissões para se alavancar. Bem, muito obrigado por estar até aqui comigo, ter este momento aqui comigo. Fico muito feliz por ter a oportunidade de ter estado aqui com vocês e poder contribuir com mais um dia de informações, de conteúdo para a sua vida. E aí eu termino aqui com uma reflexão do Benjamin Franklin. Ele diz que aquele que tem uma profissão tem um bem.
Aquele que tem uma vocação tem um cargo de proveito e honra. Muito obrigado. Espero encontrar vocês em breve. E com certeza, essa brevidade que teremos no próximo encontro já será amanhã. Amanhã nós estaremos falando sobre 3 assuntos importantes. Na verdade, são 4 assuntos importantes. Primeiro, o currículo. Como fazer um currículo? O que precisa conter nesse currículo? Depois, fazer o currículo é entrevista. Qual a importância da entrevista? O que eu tenho de dizer na entrevista? Como eu vou me posicionar nessa entrevista? E o terceiro é redes sociais, como se posicionar nas redes sociais e se lançar no mercado. Mas você precisa estar atento a isso. O mercado, ele, com certeza, ele não espera por você. Você precisa estar preparado para o mercado. E usar as tecnologias irão ajudar você a se manter no mercado e crescer mais. Muito obrigado por você ter estado até este momento aqui comigo e até amanhã. Tenha uma boa noite.